O texto de Gálatas, capítulo 2, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos repetir agora juntos, no que está projetado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, oramos pedindo a Tua mão, a Tua graça, o Teu nome, de forma que sejamos edificados. Que cada um de nós seja edificado, Senhor. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que lemos, de Gálatas 2:20, é um texto muito conhecido, pois ele é a declaração do que deve ser a grande ênfase da vida de cada crente. Existe uma pergunta que cada um já deve ter feito no decorrer da caminhada, que é: o que eu faço para agradar a Deus? E o que é que move o coração de Deus? O que eu faço para agradar e o que move o coração de Deus? Quando Deus olha, então ele fica movido e alegre com o que vê. É muito importante nós listarmos, não é? Por exemplo, você já deve ter ouvido pessoas preocupadas com a unidade da igreja. E essa unidade, as igrejas se reunindo. E no decorrer do tempo você já deve ter percebido que não é possível ter uma unidade como essa durante muito tempo, durante muitos eventos, e não é possível, não é? Por exemplo, se fizermos um evento aqui visando convidar a igreja, nós teremos um ou outro encontro, mas a grande ênfase mesmo deve ser o que a Bíblia diz. Não é as grandes reuniões, mas é a caminhada de cada crente, em primeiro lugar, vivendo a Cristo. E Paulo, quando declara essas palavras de Gálatas 2:20, pode permanecer com ele aí, ele está dizendo que a ênfase de sua vida é que ele não vive mais conforme era o trato passado. Ele vive agora debaixo da unidade que ele tem em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras vão apontar para Cristo. E eu quero, antes de dar seguimento a essa ênfase, eu quero listar aqui um mover, né, entre as pessoas em grande coletividade, num grande número, que é o contrário do que eu estou falando. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 11. Você já deve ter ouvido esse assunto, é a Torre de Babel. Quero dar destaque, irmãos, muito cuidado com os lugares que você ouve a respeito desse assunto, principalmente canais de TV, porque todos estão fundados, eles estão baseados em literatura inadequada. Aliás, a maioria dos que eu já vi, todos eles visavam trazer incredulidade, desfazer da Escritura. E esse assunto, um assunto muito rico e que é de grande compreensão para nós entendermos o grande alvo de Deus no meio do seu povo. Primeiro eu preciso entender o que é o mover do homem,
que é a Torre de Babel. Vamos ler o texto do versículo 1 até o verso 9. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o céu. Tornemo-nos famosos o nosso nome. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Note aí o verso 4. Qual era o alvo? Tornar-se famoso. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos separados espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, repita comigo, o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um. Eu gostaria que você ouvisse a sua voz proferindo. Nós estamos aplicando aqui algo para centralizar o conhecimento e você se conectar com a palavra. Disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e desceram e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, esse texto é um texto muito rico para compreendermos que pode haver uma unidade entre as pessoas, pode haver um grande movimento entre as pessoas, mas se esse movimento tem um único objetivo, de tornar o homem conhecido e autoridade sobre outros homens. Aqui o contexto desse acontecimento tem a ver com pessoas que não queriam aliança com Deus. Eles queriam, o simbolismo aqui das palavras, tocar o céu. Significa, eu vou até ele, mas com a força do meu braço. Nós, homens, temos o poder, e aí, sob essa ótica, reuniu as pessoas e construiu. Se você for estudar o assunto, você vai descobrir que esse prédio, essa construção, ela tinha uma altura que você não encontrará atualmente num prédio existente. Eu fiquei até assustado quando eu soube disso. Por quê? Porque, mais uma vez, eu vejo um texto bíblico que traz muita ciência que se perdeu no decorrer do tempo. Pois, até mesmo se você for estudar, por exemplo, sobre a origem dos instrumentos, você vai encontrar flauta sendo feita de cobre, sendo feita de metal, logo no início da caminhada. E depois você vai encontrar também sobre a ciência dos egípcios, e tem muito material que é comparado quando Deus levanta a sabedoria na vida de Salomão. Quando Deus dá sabedoria a Salomão, é citado os sábios da época.
todos os sábios, grandes nomes famosos são citados. Se você for estudar sobre esse assunto, você vai descobrir que havia muita ciência, muito conhecimento, e posso dizer que muito desse conhecimento se perdeu no decorrer do tempo. Mas a minha ênfase aqui é que essa ciência, esse potencial para construir em um tempo, né, porque nós corremos o risco de olhar para determinados períodos do Antigo Testamento e acharmos que eles eram homens das cavernas. Isso é um erro muito grande. Tanto é que você encontra Noé construindo, claro que durou muito tempo a construção, mas ele constrói um barco que era impossível de ser afundado, humanamente falando. Isso na ciência atual, quando estuda as medidas e a forma que foi construído. E não foi necessário muita gente, foi só uma família. Eu quero, com isso, chamar a sua atenção que esses homens estão reunidos, estão em pleno trabalho, e o alvo deles era formar um governo que tinha o objetivo de declarar que não precisava de Deus, que não estava debaixo das mãos do Senhor, mas sim debaixo da ótica deles mesmos. E o próprio Deus, quando vê essa reunião, ele diz que agora, não é? Veja aí, disse o Senhor, o povo é um, e todos têm uma só língua. Então eles estavam unidos. Por isso que hoje em dia, meus irmãos, olha, se você vê um ajuntamento de muita gente, infelizmente há quem pense, né? Você vê muita gente, Deus está ali se movendo. Meu irmão, cuidado, porque ali pode ter exatamente pessoas que estão buscando ser o quê? Usando o texto, como é que eu poderia dizer? Pessoas procurando ser famosas. E pessoas procurando ter domínio sobre outras. Aliás, se você for notar no texto que nós pregávamos aqui outro dia, o texto de Gênesis, quando o Senhor ordena sobre Adão, ele diz para dominar sobre os peixes, sobre as feras do campo, ele diz para ordenar sobre toda a terra, mas não diz para ordenar sobre outros homens. Não está incluso o domínio sobre as pessoas. Eu quero aqui deixar muito claro, né? Eu não consigo pregar sem né, observar os detalhes, né? Não consigo. Meus irmãos, como é que deve ser em uma igreja, né? O pastor ordena sobre as pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Você está em dúvida? Não. Quem é que ordena sobre a pessoa? O próprio Deus ordena sobre ela. O próprio Deus. E por meio de que forma? Ele deu à pessoa o Espírito Santo para habitar nela, e ela tem na mão a Escritura Sagrada. Ela é convidada pela Escritura a ter uma vida de oração, e é convidada também a conhecer toda a palavra de Deus, pois ela vive de tudo que sai da boca de Deus. O próprio Jesus falou isso. Então, o que ordena sobre a vida do crente não é outra pessoa, mas é o próprio Deus, e ele fez isso claramente por meio de Cristo Jesus. Como é que ele fez isso por meio de Cristo Jesus? Vou repetir essas palavras importantes. Isso aqui é cartilha, é algo assim que temos que saber muito facilmente. Quando Jesus reuniu os discípulos para estar com ele de manhã, de tarde e de noite, Jesus estava convidando os discípulos também, posso dizer que principalmente, para contemplar o relacionamento entre ele e Deus, e entre Deus e ele, o relacionamento dos dois. Eles contemplaram quem era Jesus, como Jesus vivia. Então, a ênfase que nós precisamos compreender sobre isso é que não existe não deve ter alguém ordenando,
mas na história da igreja e da religião de uma forma geral, você vai encontrar pessoas que eram dominadas. Aliás, um caso famoso de domínio sobre pessoas foi o caso onde quase 900 pessoas, ou foi mais de 900, se alguém lembrar aí, me corrija, por favor, pessoas que tomaram veneno nos Estados Unidos, lideradas por um homem chamado Jim Jones. Ele teve lá o seu reinado, ele convidou pessoas para fundar uma cidade, onde seria a cidade de Deus, vamos dizer assim, um lugar onde Deus seria engrandecido, e aquela multidão de pessoas foram. Mas na verdade era tudo para domínio dele, para exercer domínio, controle sobre aquelas pessoas. E num dia, quando ele recebe a visita de um senador americano, o senador chega, presencia toda a quebra das leis, porque muito do que estava acontecendo quebrava leis americanas. E aquele senador saiu dizendo: olha, isso tudo aqui está errado e eu estou voltando para denunciar vocês. E ele então mata com um tiro o senador, e ali acontece que no período em que tudo isso está para ser descoberto, ele convida todas aquelas pessoas a tomar veneno, e elas obedeceram. Tudo isso foi contado por aqueles que não contaram, um número ínfimo, que não tomaram veneno, aliás, um número ínfimo de pessoas. Aquelas pessoas deram todos os seus bens, renunciaram suas famílias, cortaram relacionamento, não é? Bem típico, né? De controle. Ah, pastor, depois que eu me converti, o senhor me desculpe. O senhor me desculpe, mas depois que eu me converti, eu não quero nem papo com a minha família, são os pecadores. Digo: meu filho, você é um religioso. Está arriscado eles irem para o céu e você ir para o inferno. Claro que eu estou dizendo isso às paredes, né, irmãos? Por quê? Porque aqui você está vacinado em nome de Jesus. Diga amém. Nem que seja pela fé, né? Eu creio. Como assim? Porque todo mundo que olha com nojinho para os pecadores, meu irmão, você não sabe o que foi. Se você teve seus pecados perdoados, você olha para quem ainda está no pecado com um olhar de misericórdia. E olhando para Deus, você clama: Senhor, salve eles também. Então a pessoa vai buscar de todo jeito de ser bênção para agora ganhar outros. Mas se ele olha com nojinho e se afasta porque são os pecadores, né? Não vai mais às reuniões de família, não vai mais no almoço de família. Eu já disse aqui, né? É claro, né, irmãos? Tem reuniões e reuniões. Você sabe quando a coisa vai começar a apertar, quando começa a afastar as cadeiras, e aí o pessoal começou a beber demais e tal, aí é a hora de você abraçar todo mundo e ir para casa. Mas isso, você ser um crente não impede você estar junto pelo fato de que são seus familiares. Não impede. E você terá sabedoria para lidar. Se Cristo está em nós, irmãos, nós precisamos agora ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Agora, quero deixar claro que isso não significa fazer com elas os pecados que elas cometem. O Salmo 1 deixa claro isso. Eu não vou me deter no caminho dos pecadores, eu não vou ouvir o conselho do ímpio, não vou me deter no caminho dos pecadores e nem vou me assentar na roda dos escarnecedores. Sim, eu não vou. Então você não vai fazer, você não vai dar ouvidos e você não vai participar do que eles fazem. Do que eles fazem na prática do pecado. Então, o domínio não pode existir. Eu confesso a você que uma vez ou outra eu já fui tentado a dizer: Senhor, seria tão bom se eu pudesse decidir por fulano, né? Claro que sim. Eu duvido que não tem um aqui que não já teve vontade disso, não é? Se você disse eu não, você é o mentiroso,
Você está mentindo, rapaz. É melhor ficar calado. Claro que você já teve isso, dando conselho para os seus filhos, aconselhando seus netos. Claro que você já teve vontade de decidir por ele. É ou não é? Sim ou não? Então, é esse domínio que não é sadio. A Bíblia nos convida à reflexão. E nos convidando à reflexão, o alvo de Deus é que nos arrependamos dos nossos pecados. Então, havia uma reunião que o objetivo era exaltar o homem. Pastor, mas qual o problema? Deus se incomodou tanto. Meu irmão, isso aqui é um dos maiores absurdos que se pode ter. Primeiro, esses que estavam visando levantar o seu próprio nome não trouxeram nada para este mundo. Nasceram sem nada. Respiravam o ar que não promoveram. Desfrutavam dos tijolos com o barro que não construíram. Desfrutavam dos holofotes que não eram para eles, de fato, não eram para eles. Só existe um que deve ser estendido os holofotes, é o próprio Deus, o próprio Deus. Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo Deus separando as pessoas. Agora, não tem como fugir disso, né? Vamos aplicar isso no nível menor. Vamos imaginar você se reunindo com seus irmãos. Você sabia que você pode cometer o erro que aqui foi cometido? Por isso, eu quero dar incentivo, você se reunir com seus irmãos. Convide seu irmão, uma família ou outra, para ir à sua casa, para comer uma refeição. Que coisa boa. Mas coloque Jesus Cristo no centro. Tire um momento para adorar a Deus, tire um momento para ler a palavra juntos. E evite falar da vida dos outros, evite fofocas, evite falar o que você não sabe. Evite o eu acho e diga muito mais eu creio, e eu creio na palavra de Deus. Porque senão você está se reunindo e talvez unido com um propósito que não agradará ao Senhor. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, não deveria. Mas se a pessoa não vigiar, ela correrá o risco de tal coisa. Muito bem, mais tarde, e muito tempo depois, Deus faz uma nova reunião agora sob a ótica do Pai. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Veja, havia um só povo, e Deus os separou e fez desse um só povo vários povos. E agora o Senhor corrige a reunião e convida a reunião e a unidade. E o texto de Atos, capítulo 2, diz assim, versículo 1. Amém? Todos estão comigo? Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Repita aí. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As quais em Jerusalém pousaram sobre cada um deles. Estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Observe aí, e começaram homens religiosos de todas as nações que estão debaixo
as em quais céu. pousaram sobre cada um. Notaram aí? Estavam habitando. Muito bem, continuando, verso 6. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua nativa? Aí olha a listagem da língua nativa que eles falavam: partos, medos e helenitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia e perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Note aqui, havia uma reunião e era um só povo, uma só língua. Todos estavam unidos e o objetivo era ficar famosos, e é claro, a sua liderança e a sua cidade ficar famosa e todos estarem juntos debaixo desse domínio. Note aqui, agora o Senhor Deus envia Jesus Cristo à terra e ele começa reunindo oficialmente 12 homens e ele se relaciona com Deus em oração, em atitude, em pregação diante dos discípulos. Ele imprime nos discípulos o entendimento do que é agradar a Deus. E agora, esses discípulos estão cheios do Espírito Santo e eles, tomados por Deus, falam na língua daquelas nações que representavam todas as nações. O texto é enfático. Talvez você já leu e perguntou, mas por que dá ênfase todas as nações estão aqui? Vou responder para você. Deus estava agora por Deus sob a pregação do Cristo vivo, ressuscitado, estava unificando as nações. E ele mesmo que deu as línguas, ele agora deu a capacidade de falar as línguas sob uma única mensagem. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu gosto muito de explicar sempre isso, né? Eu obedeço a Deus ou a Jesus? Não é uma boa pergunta? Como que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus ouvindo a Deus ou ouvindo Jesus? Por que eu tenho que receber Jesus como meu Senhor e Salvador? Entenda, Jesus Cristo, eu sempre explico isso, né, falando que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito em Romanos. O primogênito é o responsável pelos seus irmãos mais novos. E o primogênito ordena sobre eles, sob a ordem do Pai. É mais ou menos conforme você lê lá em Gênesis, quando você vê a família de Jacó. Jacó está em casa, mas no campo estão os seus filhos trabalhando. Jacó já havia trabalhado bastante, já estava com certa idade. Mas no campo, cuidando dos negócios da família, estavam os seus filhos. E eles deveriam obedecer a Simeão, o mais velho. O mais velho era o responsável pelas coisas de seu pai. E ele era os olhos do pai. Por isso que quando
A Bíblia mostra lá no caso da família de Jacó, ele mostra José fazendo o papel do mais velho, porque quem deveria trazer as falhas, os erros dos outros filhos era Simeão, e ele não trazia. E aí tem todo um contexto, você já deve ter ouvido eu pregar sobre isso, quem sabe eu volto a pregar de novo. Por que Simeão não exercia autoridade, né? Enfim, mas eu quero dar ênfase. Quando você lê a lei, você vai encontrar a lei que Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés. Você vai encontrar uma orientação dizendo que na divisão, quando o pai morresse, na divisão dos bens, o primogênito deveria receber porção dobrada da herança. Isso é uma linguagem que nós não conhecemos. Aliás, irmãos, deveremos restaurar a autoridade. O mais velho dos filhos deveria ter autoridade sobre os demais, como era no passado. Eu cresci sob essa ordem, eu cresci sob essa orientação. Quem aqui é desse tempo? Né? Quem aqui viu isso, viveu isso? E ali se ensinava o respeito. Não importa, importa que você deve respeitar. O respeito se ensinava de várias formas, e essa era a cultura de Israel. Por que nós estamos citando isso? Porque no povo de Israel, entender a figura de Jesus como Filho de Deus, e que eu devo ouvir o que ele diz, eu não devo fazer o que eu quero, o que eu penso, mas eu devo dar ouvidos ao mais velho, Jesus Cristo. Qual o fundamento de ver Jesus no Evangelho e, ao ler as suas palavras, contemplar as suas atitudes, me submeter a elas automaticamente? Jesus é o meu irmão mais velho. E ele é o responsável diante do Pai. Deus o colocou para ordenar, primeiro, pelo exemplo. Segundo, pela palavra. Então, quando eu observo de forma bíblica, eu começo a entender o que está acontecendo aqui. Essas pessoas, esses discípulos, estão reunidos obedecendo o primogênito. Eles estão obedecendo a pessoa de Cristo. Em respeito aos mais novos, àqueles que estão pela primeira vez hoje aqui também, eu gostaria de ler a ordem dessa compreensão. Está aí em João, capítulo 1. Como é que Jesus era antes? João capítulo 1, versículo 14. Vamos lá? João capítulo 1, verso 14. Está aqui na tela, vamos ver na tela. Está rápido aí, né? Muito bom. Vamos lá, João 1, 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que ele era aí? Filho único. Filho único. Muito bem. Agora, no final do Evangelho de João, acho que é João capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Não separei, eu estou pegando agora. João capítulo 20. Isso mesmo, João capítulo 20, verso 17. Jesus ressuscitou e ele aparece a Maria Madalena. E ele diz a ela assim, João capítulo 20, verso 17. Vamos ler na tela. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Na minha tradução contemporânea, mas vai ter com os meus irmãos
e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que agora Jesus dá ênfase dessa forma? Porque ele não é mais unigênito. Ele agora é o primeiro filho. Ele é o primogênito. E todos os que vierem a se converter depois são irmãos mais novos. Onde é que está escrito mais sobre isso, essa linguagem? Romanos, capítulo 8. Romanos, por gentileza, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Veja bem, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, ele está na posição de primogênito. E se ele é primogênito, ele é responsável pelas coisas do Pai, pelo nome do Pai. E ele ordena sobre os irmãos mais novos. Então, como que eu vou agradar a Deus? Eu vou eleger Jesus como modelo para a minha vida. Então, meu irmão, veja bem, ó. Mas eu não concordo. Meu irmão, você tem que voltar a se converter, porque só convertidos abraçam isso. Só pessoas convertidas. Pastor, mas como é que é isso? O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que você não pode ficar... não, eu gosto muito da igreja. Não, eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu gosto muito de estar com os irmãos. Meu irmão, você não se converteu. A conversão é algo que acontece aí dentro do seu coração. Só pode acontecer aí dentro do seu coração. E é fruto de obra e graça do Senhor. Você não deve, não pode achar que você vai se achegando aos poucos. Não. Entregar a vida a Jesus é uma obra definitiva e clara. Definitiva. Eu vou dar um exemplo muito interessante, bem fácil de entender. Você já ouviu alguém assim, mais ou menos grávida? Não, fulano está mais ou menos, não está grávida não, está mais ou menos. Alguém já ouviu falar? Ou está ou não está, né? Não tem como estar mais ou menos, né? Não tem como estar. Eu estou mais ou menos com dor de cabeça. Aí eu diria, está com frescura, né? Isso é Irmão, não pode falar isso hoje em dia, né? Alguém pode se chatear, né? É a frescura lá de onde eu nasci, lá no Acre, é alguém cheio de besteira, qualquer coisa, né? É um menino aguado, né? Menino Nescau, menino fraco, pessoa fraca. Aí eu acho que eu vou ficar com dor de cabeça, eu acho que eu não vou para o trabalho hoje. Isso é gente fraca. E a vida, meus irmãos, viver é coisa séria. Coisa séria. Então, eu preciso compreender como é que eu vou viver. Como é que eu devo viver e ter certeza de que eu estou agradando a Deus. Eu estou vivendo assim, cheio do Espírito Santo. Minha vida aponta para a glória do Pai. E aqui em Atos 2, esses discípulos foram cheios do Espírito. O Espírito Santo concedeu a eles falar as línguas que o próprio Deus as impôs para dividir os homens. Mas agora,
essas línguas tinham a sua quebra, a barreira foi quebrada. Por quê? Porque agora os homens podem estar juntos, e juntos, vivendo para a glória de Deus. E eu encerro lendo o texto que eu li no começo. E aí fique de pé no seu lugar, por gentileza. O versículo diz, versículo 20, Gálatas 2:20, vamos ler na tela juntos. Logo, já não sou eu quem vive. Você pode repetir ouvindo a sua voz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em resumo, meu irmão, se Cristo está em você, você estará entregando sua vida para que outros sejam salvos. Quando isso aconteceu na vida dos discípulos em Atos 2, Deus os usou para falar das grandezas de Deus àqueles povos em sua língua. Eu quero com isso dizer, encerre as desculpas e estabeleça o propósito pelo qual você foi chamado por Deus. Quais são as desculpas? Eu tenho uma vida muito corrida, pastor. Espera aí, meu irmão, você não entendeu. Você foi chamado para andar sob a bandeira de Cristo. Você está lá trabalhando, lá limpando lá na casa da pessoa. Você está lá administrando os bens da pessoa. Você está lá cuidando do comércio da pessoa, do seu. Mas lá a bandeira que é Cristo está erguida. Cristo é Senhor sobre você. Ele ordena em você. Sua palavra está em você. E tudo isso porque somente assim pessoas conhecerão as grandezas de Deus. O contrário também é verdade, né, meus irmãos? Quando uma pessoa não faz isso, ela fala, mas vive outra coisa e afasta as pessoas. Você foi chamado para falar e viver a mesma coisa. Eu quero convidar você, diante dessa palavra, a se render diante de Deus. Nós vamos passar por aquela porta, e nós temos uma semana intensa na presença do Senhor. Você será usado por Deus aonde você for. Você estará dizendo a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Pessoas que Deus vai tocar o seu coração para orar por elas. Pessoas que Deus vai ministrar o que você deve chamar a pessoa e falar com ela a palavra de Deus. Ou pessoas simplesmente você começou a falar da fé e como Deus tem abençoado você. Meu irmão, Deus quer usar a sua vida. Feche os seus olhos e ore agora. Consagra a sua vida ao Senhor. Se você entrou hoje aqui, você está em pecado, você ainda não se arrependeu, se arrependa agora. Se arrependa dos seus pecados. O Senhor Jesus te perdoa. O Senhor Deus te perdoa em Cristo Jesus. E retome a caminhada. Se você está triste pelo mau testemunho de alguém, largue isso fora, porque foi Cristo que te chamou, não foi a pessoa. Em nome de Jesus, ore. Pode orar. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia.